Bom dia, você que nos acompanha pelo Facebook, pela Rádio Mantiqueira e pelo jornal A Notícia. Estamos celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum. Intenções para a Santa Missa. Rezamos pelo 7º dia de Weber Monteiro da Silva. Aniversário de falecimento, Irene Jordão, 2 anos. Cecília da Silva, 3 meses. Denis Batista, 3 meses. Rezamos pelas almas de Pedro Antônio Tavares, família Prado, família Ferraz, Dr. Eduardo, Edvirges Maria Mimoso, Carlos Alberto Mimoso, Maria Auxiliadora Jordão Pires, Oldemar Lisboa, pelas almas do purgatório. Rezamos em ação de graças pelo aniversário de casamento de André das Graças Santos e Sueli Nascimento dos Santos, 10 meses. Pelo aniversário natalício de Jandira Lisboa e de Regina Mota Rodrigues. Em ação de graças por intercessão de Santa Edvige, Santa Mariana e São Benedito. Rezamos pela saúde de Gilberto Borges, Ana Maria Ferraz, Aparecida Braga e Maria de Lourdes. Ainda, em ação de graças, por Pedro Júnior, William Junqueira e Maria Clara. A vocação do cristão é testemunhar a força transformadora de Cristo. No amor, somos corresponsáveis uns pelos outros. Devemos sempre alertar o irmão para que esteja no bom caminho, colocando em prática os ensinamentos divinos. O maior mandamento, sabemos, é o amor. Portanto, caminhemos para a vida de santidade e de comunhão com Deus e com os irmãos. Cantando, vamos dar início à nossa celebração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Bom dia a todos. Hoje nós celebramos o 23º domingo do tempo comum e temos a alegria de estar reunidos para celebrar a Páscoa do Senhor. Todos os domingos nós nos recordamos que nosso Senhor morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida. Rezamos com tantos irmãos que nos acompanham em casa, pela Rádio Mantiqueira, pelo Facebook. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com o coração contrito, cantemos nosso ato penitencial para celebrarmos dignamente o mistério da Eucaristia. Tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, oh minha culpa,
sustenta em suas mãos. O seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do nome se elege, os que foram libertados. Glória a Deus, aos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao nosso nome, vossos nos agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Hoje, Deus Pai Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, aos céus e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, O nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. vós somente sois o Santo, o O Altíssimo Altíssimo Senhor. Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai no Esplendor. Glória a Deus, aos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus, aos céus e paz aos seus. Amém. oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
ouvimos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouviste hoje a sua voz. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu,
E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, na primeira leitura que nós ouvimos, nós temos um texto do profeta Ezequiel. Deus envia o profeta a anunciar a sua palavra ao povo que havia se desviado do caminho de Deus. E o profeta então recebe uma ordem de Deus, é preciso que ele anuncie a palavra aos ímpios. Porque se o ímpio se arrepender, então o profeta ganhou mais um irmão para Deus. Mas se o ímpio não se arrepende e morre no seu pecado, ele morre pela própria culpa. Mas se o profeta não anuncia, então o profeta também vai ser considerado culpado pelo desvio e pela morte do ímpio. Depois também no Evangelho, nosso Senhor nos fala da correção fraterna, do amor que se faz verdade no meio da comunidade. A comunidade de fé muitas vezes experimenta coisas tristes. Um irmão peca contra o outro, um irmão faz uma maldade para o outro. Ora, Jesus nos orienta que é preciso ter a caridade de corrigir o irmão, não com o espírito de vingança, mas com o espírito de fraternidade, para que o irmão encontre o bom caminho. A correção fraterna deve ser feita dessa forma que nosso Senhor nos ensina. Em primeiro lugar, você deve procurar a pessoa pessoalmente, para conversar com ela, para expor aquilo que ela fez e pedir que ela não volte a fazer aquele mal. Mas se a pessoa então fica irredutível e ela não se arrepende daquele mal e não deixa de fazer aquilo, é preciso pegar mais algumas pessoas sérias da comunidade para tentar convencer a pessoa do mal que ela fez. Se ela não escuta também algumas pessoas sérias da comunidade, então é preciso expor aquilo na comunidade, no grupo maior. Se nem mesmo a comunidade de fé a pessoa escuta, então diz Jesus, ela deve ser separada, deve ser tratada como se fosse um pagão. Ora, essas palavras de nosso Senhor não significam que a comunidade deve se vingar da pessoa, mas que ela deve ter consciência que o mal que ela fez causou a separação, foi ela mesma quem causou a separação da comunidade de fé. E ela deve então ser tratada desse jeito, para que ela possa perceber a ausência da comunidade de fé na sua vida e possa então se arrepender e, se a graça de Deus permitir, possa voltar ao convívio da comunidade. E Jesus diz uma coisa muito séria: quem é desligado da comunidade de fé, da igreja, é desligado também nos céus. Ora, isso nos faz pensar uma coisa: como é que uma pessoa que não sabe conviver com as outras aqui nesse mundo, que não sabe viver em comunhão, vai viver na grande comunhão que vai ser o céu? Por isso que a pessoa que é incapaz de viver aqui de maneira fraterna, não vai conseguir viver no céu também, onde um vai ter que ser muito aberto ao outro, onde o amor vai ser pleno, onde as coisas vão ser plenamente partilhadas. É preciso que a gente aprenda a viver assim, para que a gente possa suportar essa abertura tão grande que nós teremos que viver no céu. Que nosso Senhor nos ajude muito e que nós possamos aprender a viver o seu Evangelho aqui nesse mundo, para que um dia possamos gozar o reino dos céus. Na carta aos Romanos, da segunda leitura, o apóstolo Paulo nos fala que o amor é o cumprimento de toda a lei. Amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Se a gente faz isso, a gente não faz nada de errado contra o irmão. Quem ama o próximo não fala mal do outro. Quem ama o próximo não se vinga do outro. Quem ama o próximo, quando vê alguém passando necessidade, partilha aquilo que tem, de modo que o amor faz a gente ser capaz de viver toda a lei, todos os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Mas nem sempre nós temos no nosso coração esse amor que é necessário para que a gente viva de fato a palavra de Deus. Nós temos o amor humano, mas
o verdadeiro amor à caridade é um dom que nos vem do alto. E nós devemos pedir a Deus todos os dias esse dom, que Ele derrame sobre nós a caridade, que é o amor que vem do alto, para que nós possamos cumprir toda a lei. Não somos capazes de amar desse jeito, mas Deus é capaz de nos dar essa graça, transformar o nosso coração, para que nós tenhamos caridade e saibamos cumprir toda a sua palavra. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, por vossa misericórdia, olhai para vossos filhos, que na sua fragilidade, confiantes, suplicam vosso amparo. Atendei nossas preces e socorrei-nos em nossas necessidades. Humildes, nós vos suplicamos. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Olhai com misericórdia para nós e dai-nos a força de que precisamos para promover a vida entre os sofredores e o perdão e a paz aos que estão distantes. Nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Abençoai os ministros de vosso amor, para que possam repartir a esperança e o perdão, e assim as pessoas experimentem a verdadeira liberdade e a plenitude da vida. Nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Abri nosso coração para o amor e auxílio fraterno, e cresça em nós a consciência da partilha e do cumprimento de vossa vontade. Nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Fazei-nos dóceis à vossa palavra, e assim ela ocupe o centro de nossa vida, de nossa família e comunidade. Nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Tudo isto vos pedimos, Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois aceta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois aceta o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o teu próprio ser. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste. Embora tivéssemos pecado, foi bem mais o que pagaste. É teu
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa, que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, dito aquele que veio, em nome do Senhor, bendito aquele que veio, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Deus de amor e de poder, louvados sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas, antes de dar a vida para nos libertar. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, nosso administrador Dom Beni, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que te és Filho de Deus que tiras o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
marcha para Deus. Um grande convite o Senhor nos fez, igreja repete por toda vez, feliz quem come alegre vem, trazendo consigo o amor que tem. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Um dia por nosso Senhor se deu, do sangue da cruz o amor nasceu, e ainda hoje Ele dá vigor aos pobres, aos fracos, ao pecador. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Se o homem deseja viver feliz, não deixa de ouvir o que a igreja diz. Procure sempre se aproximar de Deus feito pão para nos salvar. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Quem come este pão sempre viverá, pois Deus nos convida a ressuscitar. Ó, venham todos, comei também o pão que encerra o sono bem. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos 2 sorteios, Padre. No dia 16, nós iremos retomar as nossas missas presenciais com apenas a presença de alguns fiéis. Não poderemos encher a nossa igreja matriz, com um número reduzido de fiéis. Então é importante que para as missas dominicais, que acontecerão num horário especial, as pessoas retirem senhas na secretaria paroquial a partir das terças-feiras, e também haverá um modo das pessoas pegarem senha pela internet. Nós teremos missas aos sábados, às 5h30 da tarde e também às 19 horas. Depois, no domingo, nós teremos missas às 7 horas da manhã, às 8h30, às 10 horas da manhã. Depois, às 5 horas da tarde e às 19 horas, todas aqui na Igreja Matriz. Nós iniciaremos essas missas na quarta-feira, dia 16, com a celebração da novena. A partir do dia 21, haverá missas também às 7 horas da manhã, todos os dias, exceto no sábado.
E para essas missas, durante a semana e também para a novena, não será preciso pegar senha, porque nós vamos organizar de um modo diferente, por ordem de chegada. Também na sexta-feira, dia 18, e depois na sexta-feira, dia 25, nós teremos confissões comunitárias. Tem muita gente perguntando sobre as confissões. Nós ainda não podemos atender as confissões por motivo de segurança. Logo, nós vamos nos organizar também para isso. Mas como existem muitas pessoas que precisam se confessar, nós faremos as confissões comunitárias. No dia 18 será às 19 horas, aqui na Igreja Matriz, por ordem de chegada. No dia 25 será às 3 horas da tarde e também às 19 horas, aqui na Igreja Matriz. E nós vamos também nos organizar por ordem de chegada. Tem muita gente que pergunta, mas a confissão comunitária tem valor? Sim, a confissão comunitária é o sacramento da penitência. É claro que ela só acontece em ocasiões especiais, com autorização do bispo. Quando o bispo autoriza, então ela tem o mesmo valor da confissão com o padre. Nós temos os nossos pecados perdoados e depois podemos participar normalmente da Santa Eucaristia. Mas é claro que a igreja também nos lembra que quando nós pudermos, quando houver ocasião para isso, é importante que a gente volte a se confessar com o padre, para que a gente possa também ouvir o conselho, a pregação do padre, possa fazer assim uma confissão mais bem feita, né? Então, a gente confessa na confissão comunitária, pode comungar normalmente e depois, quando a gente tiver oportunidade, a gente procura também fazer a nossa contrição, nosso ato de contrição diante de Deus e procurar fazer uma boa confissão. Nós vamos agora fazer os nossos sorteios. Sorteio mensal do nosso carnê. Graças a Deus nós terminamos de colocar as novas portas na Igreja Matriz, ficaram muito bonitas. Eu aproveito o ensejo para agradecer a todos que têm contribuído com o nosso carnê. Nós estamos terminando de pagar as portas, ainda não terminamos, mas já estamos quase no finalzinho. Luiz Carlos Passos foi sorteado desse mês. Depois nós já estamos também fazendo orçamento, porque todos os rufos da Igreja Matriz precisam ser trocados. Eu não sei se quem vem à missa aqui com frequência já percebeu que quando chove, ainda cai água dentro da Igreja Matriz. Não é problema mais no telhado, é problema nos rufos, que são velhos, antigos, não servem mais para a nossa igreja, estão mal colocados. Então nós ontem tivemos aqui a visita de um engenheiro que percorreu aí o telhado da Igreja Matriz e ele disse que vai ter que ser trocado todos os rufos, vão ter que ser trocados todos os rufos da Igreja Matriz. Então logo nós vamos também pedir a ajuda do nosso povo para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa concluir o trabalho que foi feito no telhado da igreja. Nós trocamos as telhas, mas não trocamos rufos e calhas. Agora um sorteio para os dizimistas. Maria do Carmo Henrique e Celina Oliveira da Silva. E também Dirce Filipine Soares. Das 2 às 5 horas da tarde, haverá o plantão do dízimo aqui na Igreja Matriz. Olha, nós sabemos que tem muita gente passando dificuldades por conta dessa pandemia, mas nós agradecemos as pessoas que têm contribuído com fidelidade com o dízimo, com a comunidade de fé. É uma demonstração de compromisso e de amor à comunidade de fé. Sem o dízimo, a comunidade não pode funcionar, porque nós temos funcionários, temos que pagar tantas contas, a energia que não é barata e muitas outras contas. Então, eu quero agradecer muito aos nossos dizimistas
e pedir a todos os dizimistas que continuem contribuindo com a comunidade de fé. Sempre nós precisamos do apoio dos nossos dizimistas. De modo especial, precisamos ainda mais neste tempo da pandemia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante da imagem de nossa querida padroeira, peçamos a ela sua proteção, que ela interceda sempre por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.